Entre todos os perigos de se buscar o ocultismo, de se adentrar nos véus da magia, existem certas coisas que a gente precisa levar com muita seriedade. E é justamente sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo. Então me acompanha que hoje a gente vai ver os maiores riscos e problemas que você pode ter adentrando na magia, no ocultismo, no esoterismo. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Eu me chamo Yuri e se você é novo aqui no canal, te convido a se juntar a essa nossa família de alquimistas, clicando em se inscrever aqui embaixo, ficando por dentro, trazendo isso para a sua vida de forma verdadeira, tá bom? Então, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, porque a magia em si, ela é algo que promete muitas coisas boas, né? Muitas conquistas, muito glamour e tudo mais, mas a gente tem que ver também o lado de sombra das coisas, né? Então, quando a magia vai prometer a manifestação e realmente ela faz isso acontecer, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar qual é a nossa vontade e será que isso está alinhado com uma unicidade com o Criador, com o todo? Né? Por que isso? Porque senão a gente entra no nosso primeiro risco, nosso primeiro perigo, que é entrar numa certa loucura, né? Num estágio onde você já não está mais seguindo uma linha para cima, mas já começou a inclinar para um lado ou para outro, né? Seja para uma vertente de mão esquerda ou de mão direita, algo muito ortodoxo, muito religioso ou algo muito liberal, de certa forma egocêntrico, né? Então, quando a gente fala em magia, todos nós estamos fazendo magia. Você que clicou nesse vídeo para assisti-lo, você fez uma magia na sua vida. Você escolheu essa pequena vibração para entrar e fazer uma grande causalidade na sua vida. Isso é magia, em primeiro ponto, tá? Então, primeiro lugar é se alinhar com a unicidade sem dicotomia, sem interferências no meio do caminho. Não existe entre você e Deus, não deve existir, no caso, alguma entidade, alguma deidade, alguma coisa assim, porque senão isso vai funcionar até certo ponto. Depois, isso vai gerar ruído e limitação para a sua jornada. Seja na própria cultura dos orixás, se você diz assim, não, eu quero trabalhar só com essa linha, eu sou filho de Iemanjá, eu sou filho de não sei quem, tal, e você vai, você chega num ponto que você se limita àquilo. E o resto? Cadê os outros orixás, entende? Então, compreenda tudo isso num panorama maior. Ah, é só Hermes Trismegisto, mas cadê Apolo? Cadê, né, o Dionísio? Cadê todo o resto do panteão aí que compõe essa unidade, né, enquanto uma cultura? É só o Thoth? É só Ísis? É só Osíris? É só Horus? Não, tem que ser tudo junto, porque senão você está, sim, fazendo uma idolatria em algo que não é para ser feito, mas você primordialmente está se limitando, tá? Então, lembre-se disso, porque esse é o nosso primeiro grande problema de quem estuda magia e começa a adentrar muito esses véus. O nosso segundo problema é justamente cair nas garras do ego, né? Que você, às vezes, começa a se empoderar e esse empoderamento começa, muitas vezes, a confundir um pouco aquilo que é a verdade. E é aí que eu volto no ponto da loucura e da sabedoria, pois essas são polaridades de uma mesma coisa. A loucura é uma sabedoria, só que acessada de forma caótica, onde a pessoa não tem o entendimento, a pessoa não tem a compreensão necessária para processar aquilo e realmente tirar a retidão, a ordem da sabedoria, sabe? Então ela entra num caos, num parafuso, né? E quando a gente adentra os véus da magia, a gente expande a nossa consciência, a gente expande as nossas capacidades psíquicas, as nossas capacidades físicas, as nossas capacidades emocionais, e com isso a gente começa a criar a nossa realidade conforme aquilo que a gente está vibrando. Mas essa é a grande questão. Você está vibrando na frequência certa ou você está vibrando em alguma frequência trazida pelo seu ego? E é esse um ponto muito sutil que muitas pessoas caem, muitos buscadores e auto-intitulados grandes mestres, né, acabam caindo nessa questão do ego, porque isso é muito delicado. A gente tem que trabalhar o nosso ego e não tentar suprir, não tentar matar, não tentar suprimir aquilo e negar as vontades, negar os desejos, porque a gente tem que entender eles, trabalhar eles e reintegrar eles, e não
fechar ele, simplesmente botar embaixo do tapete e fingir que limpou alguma coisa ali dentro. Então, passando para o nosso terceiro grande problema, e aqui coincidentemente ou sincronicamente falamos sobre um nível espiritual, um nível mental, e agora o nosso terceiro sobre um nível físico, que é justamente a questão dos charlatães, né? Aquelas pessoas que enganam, aquelas pessoas que dissimulam, pessoas que buscam às vezes uma conquista material, né? E começam a dissimular e tudo mais. Eu vejo que a conquista material, ela precisa acontecer, e a magia ajuda você a conquistar, sim, uma certa plenitude, uma estabilidade material, financeira, para que você consiga subir outros níveis depois, né? Mas tudo tem que ser em uma ordem sincrônica, dentro de uma formatação onde a sua vontade está submissa à vontade maior, à vontade de Deus, à vontade do Criador, e você simplesmente executa, né? Então, não é vinda do seu ego, mas sim vinda do seu coração, né? Subir o chakra cardíaco da barriga para o coração, né? Do umbigo para o coração. Fazendo isso, você consegue trazer essa vontade para se manifestar de forma mais verdadeira. E os charlatães normalmente são pessoas que vendem uma única verdade, né? Aquela pessoa que só a vertente dela funciona, que só aquilo é a verdade última do universo, só aquilo é o que traz a plenitude, a prosperidade, a abundância, e no meio disso usam de N ferramentas. E isso acontece desde os primórdios da humanidade. Inclusive, instituições religiosas são as maiores charlatãs do nosso universo Terra aqui, né? Porque a gente fica à mercê de um pensamento, de uma constituição, né? De um cânone religioso, de doutrinas, filosofias, ideologias, dogmas e tudo mais, e a gente constrói nações, eras após eras em cima disso. Outras questões, é lógico que tem charlatãs dentro da magia, dentro do ocultismo, dentro de N vertentes, só que quando a gente adentra a magia, a gente fica às vezes meio perdido, né? Então eu entendo esse sentimento, porque quando eu entrei eu também ficava meio que à mercê das ordens, né? À mercê do que os outros falavam, irmãos, irmãs, fráteres, enfim, iniciados que já estavam em um grau acima, eles diziam e aquilo parecia ser a verdade, só que não é bem assim, a gente não pode ficar submisso. E aí, a gente entra no nosso quarto problema, no nosso quarto risco de quem adentra a magia, é justamente aquele que, parafraseando aí o Sócrates, né, que ignora aquilo que ignora e, pior ainda, teme aquilo que desconhece. Esse é o pior ignorante, aquele que tem medo do desconhecido, sabe? Então, esse também é uma grande problemática que envolve os véus do ocultismo, da magia, e que muitas e muitas pessoas caem nessas garras do medo, da ignorância, entram em pânico, né? Eu poderia contar a história do deus Pan aqui para vocês, mas deixamos para um próximo vídeo, pois senão esse vai ficar muito longo, né? Mas se você quiser que eu conte a história de Pan com relação a Hermes Trismegisto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter a honra de contar aqui para vocês essa história iniciática, tá bom? Então, pra gente finalizar o nosso vídeo aqui, os 4 riscos de quem adentra a magia são, em primeiro lugar, você se desvirtuar, perder a conexão direta e começar a servir 2 mestres. Isso é um grande problema. O nosso segundo ponto é você não saber lidar com tudo isso que está se abrindo, né? Entrar às vezes num estado mental meio de loucura e tudo mais, um egocentrismo, né? Algo voltado para si mesmo, no seu próprio umbigo e não no seu coração. O nosso terceiro ponto é você cair na falácia de charlatães, de pessoas mal intencionadas, pessoas que dizem ter a verdade última do universo, mas na verdade estão te enganando. E o nosso quarto ponto é justamente você não cair nas garras da ignorância e adentrar dentro desse desconhecido com a luz hermética da sabedoria na sua mão, iluminando todo esse desconhecido, todos esses véus, sombras e tudo mais que existe dentro do esoterismo, do ocultismo e dentro daquilo que a gente não conhece, mas está aí para conhecer, tá bom? Então vamos ficando por aqui, meus caros buscadores da verdade. Continuem com a chama acesa, comentem aqui embaixo, eu mantenho a chama acesa, para afirmar isso nos seus corações e seguirem com mais inspiração, mais motivação e mais firmados nessa trajetória rumo ao desconhecido, rumo à luz, rumo à unicidade última do universo. Um forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e até o próximo vídeo, meus caros buscadores da verdade.